Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Ai, pede isso nesse dia. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Ah, vitoriosa, vitorioso. Como dar espaço para que Deus cresça em nós? Hoje eu quero te responder essa pergunta. Eu quero que Deus cresça em mim, Raquel, mas como? Mas antes de eu te responder, bora para a nossa missão? Fazer com a voz de Deus, vai. Me ajuda a alcançar outros corações. Hoje, envie esse vídeo para todos aqueles que desejam a presença de Deus, que querem que Deus cresça. Vai, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like, escreve aqui nos comentários. Eu te dou espaço, Senhor. Eu te dou espaço, Senhor. O Evangelho hoje está em Lucas, capítulo 13, de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, Jesus, na caminhada dele, tentou explicar muitas vezes aos discípulos o que era o reino de Deus. E como não haviam palavras, ele vai fazendo comparações. E mesmo assim, os discípulos não conseguiam sempre compreender. Pensava que o reino que Jesus estava falando seria um rei, que seria os moldes dos reinos, de hierarquias, estratificações, poder, baseado na força, no domínio. Mas o que Jesus diz sobre o reino dos céus? É como uma semente de mostarda, que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce, fica uma árvore. Os passarinhos fazem ninhos nos ramos. O início do reino é sempre pequeno. Jesus, ele diz isso em primeiro lugar. Se eu quero ser ponto de partida do reino, se quero ser uma de suas árvores, devo me acostumar com essa pequenez. A semente de mostarda, ela é pequenininha, humilde. Como você se vê, hein? Você se vê assim? Tem gente que se vê pequenininho, mas não porque é humilde. Porque se rebaixa e tem um desejo de ser grande. Sabia que tem muita gente que se vê pequeno, inferior, mas é orgulhoso. Porque no fundo, não se contenta com a pequenez. Não gosta da pequenez. Não gosta de ser pequeno. A gente não gosta de ser pequeno. Isso é um dom. A humildade é um dom. Como é que você se vê? Vai. Como uma espada com a qual se pode lutar pelo reino? Ou como uma semente pequenininha de mostarda? Como uma aljava que leva a vitória pela violência? Ou como uma semente de mostarda? Como uma semente de abacate? Ou como uma semente de mostarda? A planta cresce e fica uma árvore, os passarinhos fazem ninhos. Quando a semente se assume semente, aí nasce a árvore. O destino do reino não é ser pequeno.
Mas para a grandeza é necessária a pequenez da semente. Deus é grande, Ele precisa ser grande. Mas eu preciso ser pequeno. Seu coração aceita isso? Se um dia a resposta for sim, então nossa vida será um lugar onde o reino é acolhido. Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura em 3 medidas de farinha até que tudo fique fermentado. Outra imagem, a qual Jesus lança a mão. Ele fala do fermento. O fermento segue a linha da semente de mostarda, percebe? É um grão fininho que na mistura se dilui, ninguém vê, nem dá gosto. Ele se mistura à farinha e some. Quando o pão está pronto, o bolo está pronto, ninguém vê o fermento. Será que você se vê sendo um fermento? Eu consigo ser realmente de um reino que cresce à medida que eu diminuo? A gente sofre isso, às vezes, por exemplo, dentro da comunidade. A gente quer que o nosso nome apareça, né? Um dia uma pessoa me disse, né? Mas você nem me agradeceu pelo que eu fiz. Mas você não fez para mim. Como a gente quer aparecer no final, né, no bolo? E aí? Você se vê como um fermento? Peçamos ao Espírito a coragem para ser grão de mostarda e fermento na massa. Sem falsas humildades. Sem aquele disfarce. Não, nem queria que falasse de mim. Tem muita gente que se esconde atrás de uma falsa humildade. Não, filho, não queira isso. Encare a hora que você quer. Encare a hora que você ainda tem desejos de ser elogiado, de aparecer. Para que Deus de verdade possa te transformar. Vem, Espírito Santo, até que sejamos essas sementes, esse fermento. Para que Tu possas, Senhor, crescer em nós e transformar árvores grandiosas. Age em mim, Senhor. Age em mim. Transforma-nos. Obrigada, Jesus, por esse dia. Que essa meditação te inquiete a querer ser mais de Deus e deixá-lo crescer mais. Lembrando que Ele só cresce quando a gente diminui. Que Deus te abençoe nesse dia. Traça sobre você o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.